Olá, boa tarde. Boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre as relações entre Estados Unidos e Rússia. Essas relações são as relações estabelecidas entre os Estados Unidos da América e a Federação Russa após a dissolução da União Soviética e o fim da Guerra Fria. Agora eu vou falar um pouco sobre a história da Rússia com os Estados Unidos. No início da Guerra Fria, em meados dos anos 60, os Estados Unidos e a Rússia viviam em um cenário apocalíptico, de forte tensão diplomática e se envolviam nas corridas armamentistas espacial. Na década de 70, os dois países se aproximaram na política que ficava conhecida como Detente, iniciada pelo presidente soviético Leonid Brezhnev. Quando os dois países assinaram tratados que limitavam a produção de armas nucleares e abriam um novo tempo para o desenvolvimento científico, permitindo que os soviéticos e americanos se unissem pela exploração espacial, o que resultou no acoplamento de naves Apollo e Soyuz e posterior construção da Estação Espacial Internacional. No início dos anos 80, com a eleição dos políticos mais liberais e ambiciosos do Ocidente, como Ronald Reagan e Margaret Thatcher, e a consequente morte do antigo presidente da União Soviética, a relação entre os dois países deteriorou-se novamente. Anos Yeltsin. Em 1991, a União Soviética se desintegraria e surgiria a Federação Russa. O principal ponto de conflito entre os dois países, a luta entre socialismo e capitalismo, já tornara-se passado, visto que a Rússia, diferente da União Soviética, tornou-se um Estado capitalista. Esse equilíbrio econômico abriu relações comerciais entre os dois países e uma certa subserviência da Rússia para com os Estados Unidos, que sempre demonstrou seu apoio ao processo de capitalização da economia russa. A diplomacia entre Estados Unidos e Rússia foi relativamente boa durante os anos de Yeltsin. No final de seu mandato, porém, com os conflitos no Kosovo, o presidente russo fez diversas críticas a Clinton, que rebateu criticando a guerra na Chechnya, que resultou em uma ameaça de Yeltsin com relação ao uso de armas nucleares, desagradando aos americanos e novamente atrasando uma maior aproximação entre os dois países. De Vladimir Putin ao Kremlin e Bush à Casa Branca, Rússia e Estados Unidos passariam a se desenvolver em desentendimentos ainda mais sérios. Putin tomou iniciativas mais ousadas que Yeltsin com relação à política internacional, enquanto Bush manteve uma linha unilateral e de diplomacia. A Rússia se opôs fortemente à guerra do Iraque em 2013 e denunciou o avanço da OTAN no leste europeu, afirmando também que as tentativas dos Estados Unidos de ganhar acesso ao gás e petróleo da Ásia Central eram uma invasão à zona de influência da Rússia no continente asiático. Os Estados Unidos se rebateram, acusando o governo de Putin de autoritário e alertando que com essa política a Rússia estaria caminhando a um caminho contrário à democracia. Uma das principais questões atuais é a redução do arsenal nuclear, que foi iniciada com o Tratado de Redução de Armas Estratégicas de 1991. Como esse acordo expirou em dezembro de 2009, ambos países estão interessados e dispostos a firmar o novo tratado, já que o principal fator que impedia a Rússia já foi resolvido e os Estados Unidos querem usar esse novo acordo para impor sanções ao Irã, que possui um programa nuclear, e tornar mais invasivas as inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica nos outros países durante a Conferência de Revisão das Partes para o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares de 2010, que ocorrerá de 3 a 28 de maio no Quartel-General das Organizações das Nações Unidas, na cidade de Nova York. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre a relação entre Estados Unidos e Rússia. E boa sorte! Boa sorte no Enem! Os Estados Unidos e a Rússia viviam em um cenário apolítico. Que isso, Júlia? Apolítico? Eu criticando a guerra na Chechnya. Ai, meu Deus. Tá, te recompõe. Ai, já acabou. Ah, tá. Daí a gente fala, espero que você tenha aprendido um pouco.